Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui com a nossa playlist de semicondutores, né? Vivendo sem os semi-eletrônicos. Então, eu percebi uma coisa que vocês não estão a likear os vídeos. O algoritmo do YouTube acha que esse conteúdo não ajuda pessoas porque vocês não estão a clicar no like, só isso. É simples, né? Então, eu não gosto de andar a comentar acerca disso, eu vou direto ao assunto. Então, para eu ser direto ao assunto em todos os vídeos, então faço o que estou a pedir, é o que o YouTube também pede, ok? É só isso, tá bom? Vamos a isso. Vou falar aqui do semicondutor extrínseco, né? O semicondutor intrínseco, né? Estou a dizer, é um semicondutor formado, ou seja, a sua estrutura é formada inteiramente por átomos de silício, né? É só isso que eu queria dizer acerca dos semicondutores intrínsecos, né? É só isso que eu queria dizer. E vamos passar para os semicondutores extrínsecos, né? Os semicondutores extrínsecos são semicondutores, né? Cujas suas propriedades foram alteradas, né? Ou, digamos, é um semicondutor dopado. O que é dopar, né? Nós dopamos um semicondutor por algumas impurezas, né? Impurezas são átomos, né? Que possuem algumas propriedades a mais ou a menos, né? Que nós vamos retirar da periodic table, né? Então, aqui nós vamos usar duas vertentes, né? Vamos dopar para obter K, ou vamos dopar para obter Y, tá bom? Eu só não vou falar os nomes, já ver logo lá, tá bom? E vamos a isso, eu vou dopar, por exemplo, para um semicondutor para obter material tipo N, né? Então, ou seja, é para ter excesso de elétrons livres, né? Elétrons livres, vocês sabem que são representados por cargas negativas, tá bom? Então, eu para obter para obter excesso de elétrons livres, eu vou dopar o semicondutor com átomos pentavalentes, tá bom? Então, átomos pentavalentes, forem ver, são aqueles que têm 5 eletrões na sua órbita de valência e esses três grupos que eu coloquei aqui são do grupo A, então o número do seu grupo representa o número de elétrons que estão na sua órbita de valência, né? Então eu fiz um recorde da minha tabela aqui, eu fiz uma imagem, então essas anotações são minhas mesmo. Bem, então vamos aqui, por exemplo, eu posso usar o fósforo, posso usar o arsênio, o antimônio, né? Para dopar um semicondutor de tal forma que eu tenha excesso de elétrons livres, tá bom? Temos aqui um cristal de silício dopado, né? Se forem ver aqui, eu coloquei aqui um átomo aqui, né? Uma empresa, né? O fósforo, vejam só, ele fez as ligações covalentes, mas aqui ele tem 5 e sobrou um. Então eu tenho um excesso de elétrons livres, né? Eu dopei o semicondutor para obter excesso de elétrons livres. Então, se tem excesso de elétrons livres, eu vou chamar de semicondutor tipo, tá bom? Então, nesse tipo de semicondutor, os elétrons livres são portadores, né? São conhecidos como portadores majoritários. Vou usar a linguagem que Malvino trouxe a mim. São portadores majoritários, esses estão em excesso, e as lacunas são os portadores minoritários, então eles é que estão em déficit. Tá bom? E passamos aqui para outro tipo de semicondutor, né? Ou vamos dopar de tal forma que tenhamos excesso de lacunas, né? Já vimos que lacunas já é representado por positiva, então vamos dopar de tal forma que nós tenhamos excesso de lacunas. Se for a ver, né? Aqui atrás, né? Eu disse são do grupo A, esses atrás o boro, alumínio, galo, índio, etc. Então esse aqui também tem 3 eletrões na sua órbita de valência, então são átomos trivalentes, tá bom? São átomos trivalentes, né? Então, sabemos aí, né? Fazendo aqui a representação, fora ver aqui, ele fez o compartilhamento, né? O boro compartilhou, só que não conseguiu compartilhar um, porque ele tem 3 átomos na sua órbita de valência, nós esperávamos ter 4, então teremos uma lacuna, tá bom? Então, para esse caso aqui, as lacunas são os portadores majoritários, ao passo que os elétrons livres são os portadores minoritários, tá bom? Usamos P porque lacuna, já falamos lá no vídeo passado que a ausência de um eletrão livre é a presença de um próton, tá bom? Então é por isso que usamos carga positiva, ok? Então, alguns vão direto ao assunto e nem falam desse conceito de lacuna, mas eu acho importante, né? Malvino mencionou assim, então eu tenho que transmitir assim. E passamos aqui também a falar dos dois tipos de semicondutores, né? Ou seja, do ponto de vista compacto,
compactado, né? Temos aqui um semicondutor tipo P, né? Do ponto de vista compactado, mas só para vocês entenderem aqui, né? Essa figura aqui, a linguagem que o Malvino usou, usou essa linguagem, né? E se for a ver aqui, coloquei menos mais. Eu disse que esse material é tipo P. Ou seja, uma impureza, né, trivalente produziu uma lacuna. Então, cada impureza pentavalente produz uma lacuna. Por que eu representei essa impureza por carga negativa? Ou por que o Malvino representa essa impureza por carga negativa? O que acontece? Quando nós estamos lá, quando nós adicionamos impureza no cristal, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com o quê? Com aquele vazio, né? Estou a dizer, aquele vazio, né? Vem se preencher com um eletrão, né? Aquela recombinação que nós falamos. Então, aquele vazio aí que se vai preencher, aquela lacuna aí, que haverá uma recombinação preencher-se com um eletrão, então aquele átomo trivalente vai ficar com o quê? Com um excesso de eletrões livres, porque na verdade ele só tinha 3. Para ele, 4 é excesso. Então, nós representamos carga negativa. Então, esse menos aqui está a dizer que um átomo trivalente produz uma lacuna. E o mesmo assim, sucessivamente. Então, vamos aqui também para o próximo passo. Quando nós fazemos o quê? Adicionamos um átomo pentavalente, né? Aqui, num cristal de silício. O que vai acontecer é que aquele átomo pentavalente vai ter que fazer o quê? Doar aquele eletrão ao cristal. E ao doar, vimos lá que quando ele perde aquele eletrão, vai ficar com o quê? Com carga positiva, né? Tem déficit de cargas negativas, então vai ficar com mais cargas positivas. Então é uma carga só que foi retirada, então vai ficar com íon positivo, tá bom? Então estamos a dizer que um átomo pentavalente, né, produz um elétron livre, tá bom? Um átomo pentavalente produz um elétron livre. E a isso nós chamamos de um semicondutor tipo N, e a isso nós chamamos de um semicondutor tipo P, tá bom? É só isso, né? Eu só estava a te explicar porque é do mais, porque é do menos, é aquilo que você não entendeu, Malvino também não falou. Yeah. Então, vamos a isso. Vamos falar aqui também da união, né? Fazendo a junção. Quando nós fazemos a união PN, né? Nós estamos a formar o díodo, né? O tal querido, conhecido díodo. Então, quando nós fazemos essa junção, nós estamos a formar um díodo. Por que um díodo? O díodo aqui é de Di é igual a 2, né? E Odo é o elétron, né? Então é uma junção de dois elétrons, de elétron positivo e negativo. Então nós chamamos aquilo de diodo, tá bom? Diodo, ok? É mais ou menos isso. E vamos aqui também um novo conceito aqui, camada de deflexão, né? Coloquei aqui uma imagem, né? Formação de íons, né? Por virtude, né? Tá vendo aí na junção? Deixa eu voltar um bocado aqui na união. Aqui, né? Na junção, desculpa. Aqui na junção, esses elétrons aqui vão fazer o que? Vão se atrair e se repelir aqui. E vão, vão deixar um vazio, né? Esse vazio, quando aqueles elétrons, né, se atraem, se repelir, repelir, né? Ah, ok? Desculpa. Então, ao se repelir, eles se difundem nos átomos, né? Ou seja, mais para lá, e vão deixar um vazio no meio, né? Porque aquela atração e repulsão vão deixar os átomos espalhadinhos para lá. E ao se espalharem, vão deixar um vazio aqui no meio, né? Esse vazio aqui é chamado de camada de deflexão. Tá bom? É isso é que é camada de deflexão. E vamos falar aqui também da barreira de potencial. Vou fazer aqui, vou representar, né? Todo díodo, né? O díodo de silício, né? O germânio, tem uma certa tensão, né? Ou seja, digamos, quando eu jogava futebol, né? O jogo, sim, eu vi lá a barreira, né? Então, existe um certo ponto que deixam os jogadores para que os jogadores conseguem defender, né? Então, esse díodo aqui, ou seja, essa tensão, né? Ou a barreira de potencial é o valor com que a tensão deve ultrapassar para que esse díodo conduza, né? Yeah. É mais ou menos isso que eu queria dizer.
Essa aqui é a barreira de potencial, tá bom? E a tensão vista é a tensão do díodo, podemos assim dizer. Então, vamos aqui polarizar o nosso díodo diretamente, né? Eu coloquei aqui uma fonte e uma carga RL. A carga é para limitar a corrente, porque se eu não limitar a corrente, o díodo pode se danificar porque digamos, uma corrente máxima admissível, né? Olhando para as folhas de dados, mas veremos isso mais adiante. Então, quando nós polarizamos o díodo diretamente, nós ligamos o polo positivo ao positivo do díodo, o polo negativo ao negativo do díodo. Se forem ver aqui, o positivo está no positivo, o negativo está aqui no negativo, né? Esse mais aqui, né? Está aqui. Sabemos que um átomo, o que é trivalente, produz uma lacuna, né? Trivalente, lacuna, trivalente, lacuna. Então, é isso, né? Esses aqui são íons formados, né? Sabemos que aqui tem um vazio devido à dita câmara de depressão, né? Vamos aqui também falar da largura da câmara de depressão. É detectada a largura da câmara de depressão. Se forem ver aqui, né? A polarização aqui estava assim, e quando eu passei por aqui, a polarização estava mais ou menos assim, né? Então, nós detectamos a largura da camada de depressão, ou seja, a camada de depressão tende a aumentar a sua largura quando nós polarizamos o diodo reversamente, ou reversamente, né? É inversamente ou reversamente. Então, por exemplo, quando eu coloco o terminal negativo no positivo, o terminal positivo no negativo. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que os positivos aqui se atraiam com o negativo e os negativos aqui se atraiam com o positivo. E haverá uma coisa like assim, né? Eles vão tender a se afastar e a camada de depressão vai tender a se tornar mais larga ainda, né? E é basicamente isso que eu queria transmitir a ti about that. E passamos aqui também para a corrente, né? A corrente dos portadores minoritários, né? Já vimos lá. É lógico, né? Voltando aqui para trás, é lógico que aqui os elétrons vão para lá, as cargas também vão para lá e é lógico que não haverá nenhuma corrente circulando aqui, mas também existe uma pequena corrente, né? Essa corrente é a corrente produzida, né? Já vimos na aula passada que a energia térmica cria um elétron livre, uma lacuna. Então, esses pequenos portadores que são gerados pela energia térmica conseguem romper, por mais que seja larga a camada de deflexão, conseguem vencer a camada de deflexão e conduzir a uma corrente. Mas é uma corrente muito pequena, na ordem de nanoamperes ou microamperes, né? Então eu coloquei aqui a saturação, né? Essa é também a chamada de corrente de saturação. Não existe corrente de portadores minoritários maior que a produzida termicamente, né? Aquela é a corrente produzida termicamente, né? Aquilo que eu disse, energia térmica, tá bom? E um diódo de silício reversamente polarizado, a corrente de saturação é próxima de zero. É uma temperatura, é uma corrente insignificante, eu disse na ordem de microamperes, nanoamperes, né? Por exemplo, 1 microampere é 0,0001, etc. Tá bom? Vamos aqui também a falar da corrente de fuga. Aqui também vou comentar, não é tanta coisa que eu vou dizer. A corrente de fuga é a corrente causada pelas impurezas ou imperfeições do cristal. Ok? Só isso. Né? É uma outra corrente também temos são correntes muito pequenas, insignificantes, que os docentes na aula acabam desconsiderando, né? Nem desculpa, também é uma corrente necessária, mas é importante ter noção dela, porque quando estivermos a falar de alguns díodos específicos, essas definições nós vamos precisar, e será difícil levar aqueles conceitos lá, porque quando nós trabalhamos lá, vamos fazer de quantos tipos já vemos. Então é importante assimilar estes conceitos, porque vai usar futuramente. Então, falando aqui também da ruptura, né? Então, quando nós polarizamos o díodo reversamente, olhando para o datasheet, a folha de dados, todos os díodos têm uma certa folha de dados, e lá fornecem uma tensão de ruptura máxima, né? E que acima dessa ruptura vai ocorrer um efeito chamado efeito avalanche, né? Ou seja, vão se gerar já, devido a essa tensão, né, que subiu,
está a crescer, vai gerar um campo elétrico intenso aqui, e os elétrons vão conseguir já romper aquela camada de deflexão e vão conseguir conduzir uma corrente já significante no sentido reverso, tá bom? Vamos aqui, eu vou fazer uma mini representação, né, desse tipo, desse efeito. Fazendo o exemplo, né, de um diodo aqui, o diodo 1N4001 tem a sua tensão de ruptura de 50 volts. Acima dessa tensão, a corrente que nós teremos não é uma corrente direta, ou seja, a tensão de ruptura é a tensão no sentido do reverso, ok? A tensão no sentido direto é a barreira de potencial. Então, acima desses 50 volts, teremos uma corrente já significante. É a corrente dos portadores minoritários. Então, como é que esses portadores minoritários se comportam? Tá bom? Então, quando nós vencemos essa barreira, ou essa tensão de ruptura, vai ocorrer um processo chamado efeito avalanche, né? O, os elétrons vão colidir com os átomos de silício, os átomos de silício vão criar outros, vão colidir com outros, vão colidir com outros. Eu vou fazer aqui uma mini animação. Por exemplo, esse átomo de silício colidiu com esse e ficamos com dois elétrons livres, né? Aquele veio, colidiu e saiu um eletrão daqui. Ficamos assim. E esses dois vão colidir com mais dois átomos de silício. E colidindo com esses dois mais átomos de silício, o que vai acontecer? Vão se gerar dois elétrons. Vamos ficar aqui com mais 4 elétrons livres. E esses 4 vão colidir com mais 4. Excessivamente, então, isso daqui é chamado de efeito avalanche. Nós vamos produzir mais elétrons livres. Então, essa colisão aí está a gerar mais elétrons. E esses elétrons vão se espalhar pelo condutor, e aí teremos uma corrente significante, porque esse processo vai ocorrer num processo muito rápido, e vai se formar aqui uma coisa like PG, né? Viram só? Veio 1, depois formou 2, depois de 2 formou 4, depois do 4 vai se formar 8, assim sucessivamente. Então vai seguir uma progressão geométrica com razão 2, né? E nossa aula vai terminar por aqui, é tão simples assim, vai terminar por aqui. Então, o que nós assimilamos hoje, vimos a união PN e tanta coisa, né? Fazer a revisão também, tanto trabalho, já ultrapassamos 20 minutos. Então, isso é o que eu queria dar. Não esqueça de licar os vídeos e compartilhar com os seus colegas. E é só isso. Então, na próxima aula, veremos o diodo já nos circuitos, como é que se comporta. É aquilo que vocês querem, mas eu vou gravar esse vídeo depois de ver uns 20 likes, pelo menos 20, tá bom? Vamos a isso. Eu sei que você tem um problema na análise dos circuitos. Agora vamos. Conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.